Olá, maravilhosos! E aí, tudo certo com vocês? Eu espero muito que sim. E seja muito, muito bem-vindo à aula de hoje. Essa aula, ó, tá sensacional. É uma aula super sensual, inclusive. Tenho certeza que todo mundo vai querer assistir essa aula, porque é um tema que super interessa, acho que para toda a população. Vocês já vão entender por quê. E para quem não me conhece, eu sou a Ju Fronza, sou mentora de almas, terapeuta holística, vibracional, quântica, relacional, Karuna pelo Haharaktis Internacional. Eu sou também mestre em Reiki, sou professora de leituras akáshicos, tenho outras formações e eu estudo sobre tudo isso e pratico, inclusive, há mais de 10 anos. Então é um prazer estar aqui com vocês e poder levar esse conhecimento adiante. Vitória da luz, vitória da luz, vitória da luz. Se tu não crer, espera pra ver. Então vamos lá ao que interessa, porque o tema de hoje é sobre energia sexual. Você sabe o poder que essa energia tem na sua vida? E você sabia que a energia sexual ela também está conectadíssima com a energia da prosperidade, da abundância? Pois é. A energia sexual é a energia mais poderosa que a gente tem nessa vida. E é por isso que a sociedade não quer que a gente acesse tudo isso, né? Eles trazem as informações distorcidas para a gente gente não se aproxime desse poder que existe dentro de cada um. Então, eu vou trazer bastante informação hoje para vocês com relação a isso. Eu espero que clareie aí para vocês e que possa agregar bastante para vocês essa informação, tá? Então, assim, como usar essa energia sexual ao nosso favor? Como movimentar essa energia sexual pelo nosso corpo? Como canalizar a energia do orgasmo e não apenas reagir e se render a ela. Então, para começo de história, a gente precisa entender que esses temas, né, de sexo, energia sexual, ainda na nossa sociedade, ainda é um pouco de tabu, tá? Porque a gente foi criado dentro de um sistema que traz muita informação baseada em pornografia, né? Então a gente cresceu já com muitas crenças relacionadas ao sexo e à sexualidade, né, que nos distanciam dessa força, desse poder. Então que essa energia é suja, né? Que é sujo, que é errado, que não pode, né? Provavelmente quando vocês eram crianças, a gente começa a conhecer ali os nossos órgãos, né? Às vezes começa, tipo, sei lá, bota a mão ali, já sente que, né, que é gostoso, e daí vem a mãe e fala assim, não bota a mão aí, não mostra isso pra ninguém, não sei o quê. Então a gente já meio que cresce entendendo que isso é errado, né? Claro que nós não vamos falar aqui hoje sobre essa ideia, né? Até porque conforme eu vou trazer as informações para vocês, vocês vão entender o quanto sagrado é isso dentro de nós e o quanto a nossa sociedade acabou abrindo isso de uma forma que está poluindo, né, os nossos campos e está distanciando a gente da nossa essência, inclusive. Então, assim, a energia sexual é uma energia que cria a vida. Então, pensem que sagrado que é isso, né? O canal, né, vaginal da mulher, ele é um tubo que traz a criança à vida. Olha o quanto é sagrada essa informação, né? E o quanto a gente tem essas informações todas distorcidas dentro de nós para começo de história, tá? A energia sexual é uma energia de criatividade. Então, assim, além de criar a vida, ela é capaz de criar tudo e qualquer coisa. E o que a gente precisa fazer é aprender a sublimar essa energia sexual. O que seria sublimar? Trazer essa energia, né, essa consciência que a gente tem com relação a isso, né, desse estado denso e levar para uma energia sutil, né? Fazer uma expansão de consciência com relação a isso. Tá? Lembrando que quando a gente expande a consciência, a gente expande energia. Quando a gente expande energia, a gente expande consciência. E assim a gente vai evoluindo. Então, assim, para quem estuda mais espiritualidade, energia, terapia holística, já entende que a gente tem os chakras, né? Teve uma aula aqui que eu expliquei bastante sobre isso. Então, é a gente trazer a energia, né? Fazer os movimentos, trazer a nossa consciência desses chakras inferiores
e elevar aos chakras superiores. Então, assim, lembra que eu expliquei para vocês também já em outra aula que falo sobre esse sistema construído para manter a gente no medo, né, na baixa vibração. Então, entendam que, pela pirâmide de Maslow, a gente está realmente preso na energia da sobrevivência, né, que está atrelado ao medo. Então, todo o sistema ele é construído para manter a gente nessa consciência, sempre da sobrevivência, né? A gente está sempre sem tempo, sempre correndo atrás da máquina, né? Sempre preocupado com a sobrevivência e sem a consciência dessa energia sublime, né? Com relação a nós e a como funciona tudo isso ao nosso redor, para que a gente possa realmente nos tornarmos com a nossa máxima potência de existência aqui na Terra, né? Porque a gente não nasceu aqui para sofrer, para pagar conta e para a vida se acabar, né? Se acabou. Não, a gente veio aqui para realmente explorar todas as nossas potencialidades, nos expandir, nos melhorar, né, evoluir. Só que se a gente fica ali só preso e atento a essas energias densas, né, a essa sobrevivência, a gente não consegue evoluir. Então vocês entendem que todo o sistema está construído para justamente as pessoas não terem tempo, não terem saúde e não terem conhecimento, informação suficiente para elas poderem ser e ser o que elas realmente vieram ser e fazer aqui na Terra, né? Imagina como a gente pode viver muito melhor aqui se todo mundo tiver acesso a tudo isso. Então, por isso que ainda é um pouco de tabu na nossa sociedade isso, né? E toda a energia que foi construída, toda a informação que é trazida para a gente, de certo modo, é pelo lado da pornografia. Vejam todos os estimulantes que recebemos, né? A partir da música, das danças, tudo ao nosso redor traz essa informação de uma energia sexual densa e distorcida, tá? Então, a gente se mantém na consciência da sexualidade superficial, né? E deixa de acessar a nossa sexualidade profunda, né? Profunda e altamente capaz de transformar as nossas vidas. Essa energia sexual, ela é o que nos conecta à energia do prazer, tá? E não apenas pelo ato sexual, mas pela consciência do prazer, né? Sentir prazer pela vida, sentir prazer em estar vivo, sentir prazer em tudo e todas as coisas que a gente acaba executando aqui nessa vida, né? Prazer e felicidade andam juntos, né? Se a gente não consegue acessar a energia do prazer e da felicidade, a gente não consegue se aliar à energia da prosperidade também. E a gente não acessa, então, a abundância que existe, que está disponível para todos nós. Vocês compreendem como é importante saber, aprender e se desenvolver dentro disso tudo? Então, dentro dessas aulas que eu vou trazer para vocês, a gente também vai falar, né? Eu sempre trago muito conteúdo para as pessoas aprenderem a ter uma vida mais leve, feliz e próspera. E quanta coisa existe, né, para a gente poder aprender e praticar na nossa vida para que a gente possa trazer, então, essa energia e essa consciência para a nossa vida. A indústria da moda, por exemplo, né? A indústria da moda, da beleza, ela traz muito também esse afastamento, né, de nós com esse prazer de vida, porque a gente tem que sempre ser melhor, né, do que nós somos, do que nós estamos. Então a gente está sempre buscando ser melhor, até porque a maioria das pessoas estão conectadas ao ego, né, e não à essência. Então fica muito mais fácil de sermos manipulados com relação a isso. Então, quantas cirurgias plásticas hoje em dia existem, né? Quantas ferramentas, né, invasivas e não invasivas para a gente se autotransformar fisicamente, esquecendo que, na verdade, a gente precisa se transformar internamente, né? Quando a gente aprende a se conectar com a nossa essência, quando a gente aceita a nossa existência, quando a gente aceita, né, que essa energia divina entre dentro de nós, fica mais fácil aceitar e receber e doar prazer nessa vida. Tá? A gente não precisa ser melhor do que nada, do que ninguém. A gente precisa ser simplesmente a gente, do jeito que a gente é, que a gente veio. Claro que existem técnicas, né, ferramentas que servem para, de certa forma, a gente melhorar nossa autoestima. Quantas pessoas vocês conhecem que, às vezes, né, uma vida inteira sofreu com alguma coisa e daí foi lá, retirou e agora se sente melhor, né, modificou e se sente melhor, se sente mais bonita. Né, até a própria tatuagem, às vezes as pessoas têm cicatrizes, né? Eu mesma tinha uma cicatriz que me incomodava muito de quando eu era criança, que eu caí numa grade, né? E depois eu fui lá, tatuei em cima para esconder essa cicatriz
né? E eu me senti melhor. Quantas pessoas vocês conhecem que às vezes sofreram um acidente, fizeram uma cirurgia, né? Ficaram com alguma anormalidade, enfim, alguma coisa assim que fez com que ela, né, se diminuísse. As pessoas às vezes que têm câncer, né? Que perdem a mama. Então, assim, gostariam de botar um silicone, né? Ter uma mama de novo, ou fazer uma tatuagem, né? Tanta gente coloca às vezes tatuagem também só para ressignificar esse processo de dor, né? Que teve que passar para aprender algumas coisas. Então, claro que existem, né, as formas para a gente realmente se reconectar a isso tudo, mas lembrando que a gente não pode viver sempre buscando por essa aparência. Viver na vida sem aceitar as coisas, sem nos aceitar, né? Sem aceitar a nossa própria essência, a nossa própria verdade. A gente não precisa se encaixar dentro desses moldes que foram construídos, entendendo que se a gente não for assim, a gente não vai fazer parte, né, disso. Não, a gente é parte disso, né? E a forma como a gente é e como a gente se expressa é o melhor, tá, para esse mundo. Mas claro que a gente precisa aprender a estar bem com a gente mesmo. Então tem algumas ferramentas que auxiliam, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco de quanto a gente fica, às vezes, bitolado com essas informações, né, externas que a gente recebe das mídias, a ponto da gente não se gostar, não se aceitar e ter que sempre buscar algo para estar melhor, para ser melhor, para poder, às vezes, fazer parte, se encaixar em algum padrão, tá? E quanto faz as pessoas sofrerem, às vezes, por isso, né? Já conheci pessoas que fizeram cirurgias plásticas e deu errado. Então, assim, ela já se sentia mal porque ela não sentia que se encaixava. Ela fez a cirurgia e não ficou do jeito que ela queria, né? Às vezes ficou pior do que estava. Então, assim, quanto essa pessoa sofre por querer fazer parte por causa disso, sabe? Por exemplo, assim, eu morei numa cidade antes que era quando a gente saía de casa, tinha que estar sempre bem arrumado, bem vestido, né? Porque as pessoas, elas notam, né? Então, assim, elas cuidam todos os detalhes. Hoje em dia eu moro numa cidade que não importa o jeito que tu se vestir, que tu estiver, as pessoas nem vão dar bola, porque elas estão mais conectadas com elas, inclusive, elas estão preocupadas com outras coisas, entende? Então, assim, tem vários detalhezinhos, às vezes, no nosso dia a dia que faz com que a gente se desconecte dessa nossa verdade, né? Sempre dando vazão, sempre dando importância, então, para os outros, para o externo, e não para o que a gente realmente gosta. Né? Então, quando a gente não se autoconhece, também a gente não sabe o que a gente gosta, o que é bom para a gente, o que não é, né? Então, parar um pouco para pensar com relação a isso também, tá? Porque isso também nos afasta de sentir prazer na vida. Porque se a gente não está aceitando o que a gente é e como a gente é, dificilmente a gente vai sentir prazer, tá? Agora, voltando também para a energia sexual. A energia sexual é muito forte, tá, gente? Por isso que eu falei que às vezes a gente acaba reagindo e se rendendo a ela, tá? Porque essa energia é uma potência. Então, se a gente não sabe utilizar ela a nosso favor, a gente acaba buscando meios de exteriorizar ela, tá? E a gente acaba perdendo, então, inclusive, essa energia, tá? E além de perder, a gente acaba contaminando a nossa energia. Por quê? Porque geralmente as pessoas não sabem usar essa energia de criação, né? Para trazer projetos, para melhorar a vida de várias formas, né? Para trazer abundância, para trazer prosperidade. E a gente acaba, então, canalizando isso justamente no sexo, né? Porque essa energia sexual é prazer, é busca pelo prazer, né? A busca incessante pelo prazer e a energia da criação. Então, a gente está sempre buscando essa sobrevivência, né? Essa busca pelo prazer na sobrevivência. Então, a gente se conecta à energia do sexo, tá? E tem muitos seres espirituais que utilizam dessas energias, né? Densas, né, inclusive distorcidas com relação ao sexo, para sugar também a nossa energia. Então a gente pode perder tanto energia pro mundo espiritual, tá? Por esses seres que ficam ali atormentando, esses seres que ficam ali sugando a gente com relação a isso, tá? Tem várias histórias que eu conheço, gente, de clientes que já me contaram histórias, eu também que já vivenciei essa história, porque pessoas que têm uma capacidade de cura, inclusive, tá? Que são, às vezes, médiums ou pessoas mais sensitivas, pessoas com uma energia mais alta de cura, elas sentem, às vezes, uma conexão muito forte com essa energia sexual. Só que sem conhecimento, a gente não sabe usar e nem controlar ela, tá? Então, a gente, às vezes, se perde numa das bengalas, que é o sexo, tá? Que é essa troca sexual. Até porque, às vezes, a gente quer ajudar o outro e a gente não sabe como. Como é que a gente... Através do ato sexual. Porque quando a gente tem a troca do ato sexual, a gente tem encontros de energia, a gente tem troca de energia. Então, se eu sou um ser energético, né, de cura,
e a pessoa tá doente, se eu me conectar a ela, de certa forma eu vou conseguir, pelo astral, ajudar essa pessoa também a melhorar. Então, inconscientemente, eu tô ajudando ela, só que eu tô também poluindo o meu campo. Então é uma loucura se a gente não sabe usar isso tudo, entende? Isso acaba por atrasando as nossas vidas de uma forma muito grande. Então, por exemplo, tem uma cena que um cliente me contou, tá? Que é bem forte, inclusive, mas eu vou abrir para vocês. Que na verdade não foi só um cliente, foi mais de um cliente, tá? Que me relatou a mesma história. Um estava drogado, o outro não estava drogado, mas as histórias são muito parecidas. O que acontece? A pessoa foi numa festa, enfim, se divertiu, encontrou uma pessoa ali e foi fazer a troca sexual, né? Foi, a grosso modo, foi transar, tá? Foi se aliviar, né, na verdade, porque a gente não tá nem fazendo um ato maravilhoso, incrível, né, divino, sexual. A gente está indo se aliviar, porque a gente não sabe canalizar essa energia, então a gente precisa, de certa forma, movimentar essa energia, a gente não sabe como, a gente vai buscar através do sexo, tá? E daí a pessoa estava ali transando, e de repente ela percebeu, ela via seres, tá? Seres estranhos, uns me relataram que era como se fossem demônios, tá? Mas assim, seres bem estranhos, tá? Que estavam ali como se estivessem praticando o ato sexual junto com elas, né? Com as duas pessoas que estavam ali interagindo. Isso acontece mesmo, tá, gente? Se a gente não souber proteger o nosso campo e não souber o que a gente está fazendo, qual a intenção que a gente está usando, né? E sabendo sublimar essa energia, a gente corre muito risco de estar trocando energia sexual com seres, tá, de baixíssima vibração, tá? Porque, como eu falei, eles usam para sugar essa energia da gente, tá? Preocupante, né? Mas calma, tá tudo certo, né? Como eu digo, assim, ó, a gente vive como se fosse num Big Brother, tá? Sabe lá no Big Brother que as pessoas ficam dentro da casa e todo mundo tem acesso a elas, veem elas e elas não, né? Elas estão ali concentradas. A gente é como se fosse isso. A gente é um ser aqui, só que se a gente não tiver consciência, né, e não conseguir ver esse mundo espiritual ao nosso redor, é como se fosse Big Brother. Eles veem a gente, eles interagem com a gente, só que a gente não, porque a gente não tem conhecimento. Por quê? Porque a gente está preso na matéria, preso nas energias densas e preso e focado, né, nesse mundo físico. Vamos lá, vamos com calma, vamos por partes. Como diz o Jack Stripador, vamos por partes, tá? Então, assim, para vocês entenderem, às vezes, né, dependendo das drogas que são usadas, elas também alteram a nossa capacidade de ver o mundo espiritual, tá? Então, tem muitas pessoas, às vezes, que acabam usando drogas que veem o mundo sutil e não entendem, não sabem o que é, mas sim estão acessando esse mundo, tá? Sutil. E daí, para vocês entenderem que tantas pessoas, né, tanto clientes meus que não estavam drogados quanto os que estavam drogados me relataram cenas muito parecidas, tá? Então, assim, comprovando mais uma vez o que eu já tenho por conhecimento. Então, assim, existem técnicas, né, e práticas que a gente pode fazer para se proteger, para trabalhar essa energia, para poder expandir essa energia e se manter usando ela de uma forma muito, muito produtiva, tá? Então, entendam assim que tudo que a gente foca na vida aumenta. Então, se a gente dá ênfase para essa energia, né, sexual, dessa forma distorcida, que é a forma como a gente foi ensinado, foi introduzido, tudo que a gente foca aumenta e flui, tá? Então, vocês imaginam quantas pessoas às vezes não se perdem, não se corrompem por meio dessa energia, né? E tudo porque não tem conhecimento, né? E às vezes acham que tá ali, se aliviou, né? Foi ali, fez, e daí isso aí fica também naquela incessante busca do prazer, que é um prazer momentâneo. Tá ampliando a tua vida? Não, não tá, né? É só uma busca inconsciente por esse amor incondicional que existe dentro de nós, que a gente não sabe acessar, inclusive, né? Então, quantas vezes vocês mesmos, ou pessoas que vocês conhecem, às vezes foi lá, conheceu alguém, transou com essa pessoa, e depois se sentiu vazio. Se sentiu vazio, porque, tipo assim, meu, nada a ver, fiz isso de novo, por que eu fiz isso? Ou se sentiu extremamente cansado, esgotado, sem energia, né? Porque perdeu energia e porque emocionalmente não é o que realmente quer. Então, assim, eu vou falar sobre algumas técnicas e algumas informações para vocês com relação, para ensinar mesmo vocês com relação a esse tema, tá? Que eu acho importante. Por exemplo, a respiração, né, como eu já falei em outras aulas, ela serve ou para relaxar ou para ativar, né?
Esse chakra sexual, ele está localizado mais ou menos na região do umbigo, tá? Ele tem uma energia mais laranja, e lá no nosso umbigo também é aonde a gente se nutre, não é? Quando a gente está dentro da barriga da mãe, a gente não tem o cordão umbilical, a gente se nutre, né, e recebe a energia de vida a partir do nosso cordão umbilical. Esse cordão umbilical não existe mais, né? Inclusive foi cortado, claro. Mas a gente tem como se fosse um cordão umbilical, né, que a gente chama de cordão prateado, que está conectando a gente à vida. Se esse cordão é cortado, a gente desencarna e continua a nossa consciência, a nossa vida de uma outra forma, tá? Mas aqui, encarnados, a gente depende desse cordão prateado. Então, assim, para vocês entenderem como é importante esse chakra, né? E o quanto a gente troca de energia hoje em dia com várias pessoas. Porque, por exemplo, antigamente era tudo muito, né, restrito. Então, geralmente era transar depois do casamento, o sexo era tudo muito escondido, né? E daí chegou a nova geração querendo sair dessa prisão, né? Querer se libertar. Só que daí a gente, sem conhecimento, se libertou demais. Então, hoje em dia, a gente fica trocando energia e informação o tempo todo com várias pessoas e o nosso campo vira uma confusão. Porque todas as pessoas que a gente atrai são espelhos nossos. Então, assim, se já tá difícil a gente se autoconhecer e entender o que a gente busca, o que a gente quer, o que é bom para nós, imagina misturando todas as energias dentro do nosso campo, né? Então, tem várias técnicas que a gente usa, inclusive, para tirar essas energias que não pertencem a nós, né? Para ir soltando, libertando, né, essas energias, essas pessoas que acabam ficando acorrentadas no nosso campo. Tem energias sexuais que a gente carrega, às vezes, por 7 anos, gente. Pensa, tá? Se a gente não souber limpar essas energias, isso pode gerar até doenças físicas, porque a gente acaba pegando, né, várias energias emocionais, né, dos outros também. Então, às vezes, assim, por exemplo, tu transou com uma pessoa, a pessoa é meio negativa, tá sempre meio doente, sei lá, às vezes tá com uma dor no braço, né? E daí passam uns 2, 3 dias, tu é uma pessoa super de bem com a vida, né? Só que também não conhecia, foi lá, transou com a pessoa, e daí nos outros dias tu começa a ficar meio triste, meio depressivo, às vezes com a dor no braço, e não sabe por quê. Não é teu, é do outro, né? Então, assim, quantas coisas acontecem nas nossas vidas que não é nosso, que não é do nosso campo, que a gente pegou pela troca sexual, né? Então, isso é um tema bem sério, bem importante. Por exemplo, assim, voltando para a respiração. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na vida, né? A gente entrou para a vida, né? A gente deu a luz ali, nossa mãe deu a luz pra gente. A primeira coisa que a gente faz não é respirar, é bater o coração. Então, um grande exercício que a gente tem para fazer é voltar a nossa atenção, né? Tudo que a gente foca aumenta, voltar a nossa atenção para o nosso coração. Sentir o nosso coração, né? Porque geralmente a gente sente o nosso coração quando a gente está em crise de ansiedade, quando a gente está em pânico, quando a gente está muito agitado, né? E não, a gente tem que aprender a silenciar e a ouvir o nosso coração, a sentir o nosso coração, tanto fisicamente quanto internamente, tá? Porque o nosso coração, ele guarda muitas informações nossas, tá? Ele é, inclusive, o órgão que carrega energia para todo o nosso corpo, também falando, né, energeticamente. Ele nos recarrega sempre. O nosso coração, ele tem uma energia fantástica. Então, a meditação é uma ferramenta muito importante que a gente tem para poder, aos poucos, trabalhar o que a gente realmente precisa, para limpar essas energias e para conectar essa energia densa, elevar ela ao sutil, tá? Então, o que a gente faz é pegar a energia lá sexual que está densa, é sutilizar ela e elevar ela ao coração e do coração para os centros superiores, tá? Que daí são os centros mais sutis ainda, mais elevados, tá? Então, 3 coisas que a gente precisa desenvolver, tá? É a observação, o controle emocional e a firmeza nos pensamentos, tá? Quando a gente desenvolve isso, fica mais fácil da gente sentir essa energia sexual dentro de nós, né? A gente sentir as energias flutuando no nosso corpo e trabalhar, né, com essas frequências, né, e poder elevar então a energia. Não sei se você já ouviu falar na Kundalini, né? A Kundalini, eles dizem que é como se fosse uma cobra, né, que estaria adormecida lá na nossa base da coluna, e daí com o tempo ela vai, né, tipo, a gente vai elevando, então vai elevando a energia, vai elevando a consciência, e ela vai despertando os nossos chakras, né, se elevando até o coronário, até se conectar a tudo que a gente realmente precisa para ampliar as nossas potências, né, aqui na Terra. Então, fazer a energia circular no nosso corpo é muito importante, mas a gente precisa aprender a limpar essas energias,
equilibrar elas, para daí poder expandir elas, tá? E são processos, e tá tudo bem. Tá. Ai, tô com a boca seca. Então, por exemplo, essas energias dos nossos chakras, né? O básico e o chakra sexual, ele trabalha o eu sou e o eu sinto. A energia sexual, ele é o eu sinto, tá? Então, tem muitas coisas que a gente guarda dentro de nós, tá? E muitas doenças que a gente acaba construído, né? Muitas mulheres, às vezes, que têm problemas no útero, no ovário, né? Às vezes são camadas e camadas que a gente traz, às vezes até de ancestrais nossas, de dores que a gente sentiu com relação a esses prazeres na vida, né? Por ser silenciada, por ser abafada, por sofrer, às vezes, atos sexuais sem estar querendo, né? Porque antigamente era muito comum, muito mais comum, né? Sofrerem atos de estupro até dentro do próprio relacionamento, né? Porque era obrigado a fazer. Então tem muitas, muitas histórias e coisas que eu já acessei, tanto nas leituras de registros akáshicos que eu fiz para clientes, quanto através de meditações, né? Que daí as clientes vêm me relatar de situações que elas recordaram. Inclusive tem um tratamento que a gente chama de Yoni Eggs, né? Que são com cristais, que a gente trabalha a limpeza de útero, então vem bastante memória, assim, ancestral, às vezes que não é nem nosso, que a gente carrega, tá? E se for analisar, ó, só para vocês entenderem um pouquinho mais, o útero da mulher é como se fosse um cálice, né? Então, assim, esse cálice, ele tá recebendo. Então, quando a mulher transa com o homem, ela geralmente, ela tá acolhendo, né? Até porque mulher é o acolhimento. Então, a mulher, ela acolhe as emoções também do homem, tá? Então, se o homem também não sabe gerir as suas emoções, não sabe equilibrar a sua energia, a mulher geralmente acaba absorvendo tudo, tá? Então, para a mulher ainda é mais forte ainda essa energia sexual, tá? Então, eu peguei aqui a apostila do curso DEM, para poder mostrar para vocês, eu vou ler para vocês quando esse nosso chakra sexual ele tá muito energizado e quando ele tá pouco energizado, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Quando ele tá, então, assim, pouco energizado, a pessoa se mostra apática, sem energia, uma pessoa mais lenta, não consegue realizar os seus planos, fica com certa aversão, às vezes, até à energia sexual, né? Tipo, às vezes não quer, não quer, ou tá há muito tempo, né? Não sente vontade, não sente necessidade de transar, né? De se relacionar sexualmente. Uma pessoa, às vezes, que é muito tímida, tem muita vergonha, né? Necessita interagir com pessoas ou coisas causadoras de dor e insegurança, tá? Mantendo-se num ciclo vicioso de seu próprio desequilíbrio, tá? Tem dificuldade de resolver os seus problemas e tende a reclamar demais, tá? E daí, quando ele tá muito energizado, ó, tende a fazer coisas em excesso, fala muito, tem compulsão por experiências prazerosas e repulsão a experiências desagradáveis. Necessitam de pessoas, objetos e situações que o façam sentir seguro emocionalmente ou que estejam associados ao prazer, tá? Tem alguns distúrbios também, ó. Pode levar a distúrbios alimentares, distúrbios de bexiga, problema de trato urinário, menstruação, às vezes cólica, distúrbios reprodutivos, dor de cabeça ocasional, febre, desequilíbrios emocionais, diarreia, anemia, diabetes, até câncer, tá? Então, assim, tem bastante informação ali que eu trago. O elemento desse chakra é a água, né? A água é emoções, então ele é todo envolvido, né, com essa estrutura. Então, se a gente não souber trabalhar as nossas emoções, a gente também tem essa região um pouco desorientada. Então é isso. Quando a gente aprende a trabalhar com essa nossa energia, né, a gente assim, a gente somos seres únicos aqui nesse planeta Terra, né? Somos seres dotados de capacidades. Tem uma frase, inclusive, que eu deixo bem perto de mim, sempre aqui perto do meu escritório, para mim sempre ler, que é assim, ó: o que eu quero criar é exatamente o que o mundo precisa, tá? Então, assim, entenda que existem coisas que só você sabe fazer e é do jeito que você faz que é o melhor e que é o que o mundo precisa. Então, trabalhar a criatividade e saber usar essa criatividade, essa energia potencial sexual a nosso favor é extremamente importante até para a nossa existência aqui na planeta Terra, né? Para a gente acessar o nosso propósito, a nossa missão e poder pegar essa energia toda para usar isso para o mundo, né? Para a nossa evolução e para a evolução do coletivo. Então, não só praticar o ato sexual para criar, né, gerir filhos, né, ter filhos, né, dar criação à vida,
mas também a criar os nossos projetos, as nossas intenções para o mundo, criar nossa prosperidade, nossa abundância, ampliar isso, né? Entendendo que a gente se autoconhecendo e acessando a nossa essência verdadeira, né, a gente vai conseguir trazer essas nossas potencialidades e então poder fluir nessa existência. Então, por exemplo, assim, eu já ensinei várias pessoas, né, amigos, eu já fiz lives também falando sobre isso. Então, assim, dos exercícios que a gente pode fazer também com o tempo é o seguinte. Inclusive, para vocês entenderem que essa energia sexual, ela não precisa ser só alimentada e nem deve ser só alimentada com atos de trocas, né? E sim, a gente com a gente mesmo. Então, assim, se masturbar, se tocar, né? Se toca, guria, se toca, né, cara? Aprender a se tocar de uma forma sublime, né? Não trazendo essas imagens, essas coisas pornográficas, não. Aprender a se conectar com o nosso corpo, com a nossa verdade, né? Ressignificar essa informação que a gente aprendeu, que é sujo, que é errado, que não pode, sabe? Tem gente que nem conhece direito os seus órgãos sexuais, que tem vergonha, que nunca olhou, que não sabe como é, tá? Tem muitas pessoas, eu já fiz lives com amigas minhas profissionais que trabalham só com isso. Tem mulheres que não sentem prazer no ato sexual, que nunca sentiram prazer. Olha como isso trava a vida de uma pessoa. Que coisa horrível. Quando a gente tá, por exemplo, fazendo uma atividade física, a gente pode se conectar a essa energia sexual. Tá? Isso já é um grande exercício também, ó. Tá lá, sei lá, correndo, lutando, enfim, fazendo a tua prática, né? Tu tá lá, liberou todas as endorfinas, todas as químicas do teu corpo, tá lá vibrando aquela energia. Tem gente que sente, inconscientemente sente, começa a sentir essa energia de orgasmo, de prazer, de gostosura. Então, às vezes eu tô ali correndo, eu tô sentindo aquela energia, eu começo, minha vida em orgasmo, por favor, agora, gratidão, muito obrigada, Senhor, gratidão, por eu sentir tanto prazer, por ser tão gostoso, tão agradável viver, tão, sabe? Então, trazer essa consciência, essa energia, essa vibração para a tua vida, tá? Isso expande muito o nosso campo, tá? Isso, inclusive, às vezes nos conecta com criatividade. Às vezes tu tá ali, não sabe como sair de um problema ou quer trazer uma solução mais rápida e tu faz isso, tu vai ver que logo, logo tu se liga à criatividade, tu consegue chegar onde tu precisava. Daí, então, assim, pega tempo, às vezes, para ti, sabe? Fica sozinho, faz uma pipoquinha, assiste um filme, toma um banho diferente, né? Bota uma musiquinha, um clima. O que tu faria para um outro, uma outra pessoa, faz para ti. Se acolhe, se ama, se toca. E daí, quando tu tá ali sentindo prazer, né? Tu tá ali sentindo prazer, tu começa a imaginar essa energia. Imagina que é uma energia como se fosse uma bola de luz vermelha, laranja, enfim, uma energia assim forte, né? Se vier outra cor para ti, tudo bem também. Mas imagina que é uma energia assim, uma bola lá embaixo, né? Lá nessa região dos teus órgãos reprodutores, tá? E daí tu começa a espalhar essa energia. Imagina que tu tá espalhando essa energia para todo o teu corpo, né? E sempre com a respiração. Tem pessoas que usam a respiração ativa, por exemplo, né? Para justamente entrar para a vida. Tem gente que pratica yoga, então faz essa respiração para trazer a respiração ativa, que é trabalhar o chakra base, né? Para te trazer força, para te poder fazer as suas atividades no dia, né? Para trazer essa energia mais yang, mais forte. E tem a energia do relaxamento, que geralmente a gente acessa quando a gente acabou o ato sexual, né? Não importa se contigo ou com outra pessoa. Perceba que até no próprio ato sexual a gente trabalha essa energia, né? Essa energia desperta o nosso prazer também. E o relaxamento também é um outro prazer. Então, quando a gente começa a conhecer essas energias e sentir elas no nosso corpo, fica muito mais fácil, tá? Então, assim, energia, tu vê lá a energia lá embaixo e começa a expandir ela, começa a subir ela. Tu vai trazer ela até o teu coração, tá? Trazer até o teu coração, se conectar à tua energia do amor incondicional, tá? Que é a maior energia do amor, né? E o amor é capaz de curar tudo e qualquer coisa. Então, esse é um exercício. Tem outro exercício que eu ensino também nos meus cursos, que é quando a gente comprime essa energia a partir do ponto Yudin, tá? O ponto Yudin é um ponto que fica localizado lá entre o ânus e o órgão genital. Então, bem naquela parte ali é o ponto Yudin, que tem algumas pessoas que chamam de períneo, tá? Então, a gente, como se estivesse sugando, trancando, né? Então, a gente pega, tranca e expande a energia, a gente eleva a energia para cima. Tá? Então, a partir da respiração e desse controle emocional e todas as visualizações, a gente consegue trabalhar a energia no nosso campo. E daí, às vezes, potencializa, inclusive, o prazer que a gente está sentindo. Tá? Se a gente faz isso em casal, então isso é incrível. E daí, quando a gente está lá, começando a entrar na energia do orgasmo, do prazer absoluto,
a gente eleva essa energia. Pensa comigo, quando tu tá ali sentindo prazer, gozando, tá? Bem a grosso modo. Tá entrando nessa energia. Quando tu pensa e lembra desse ato, o que tu pensa na hora? Tu não imagina essa energia saindo do teu corpo? E tu saindo? É isso que a gente faz, não é? A gente tá perdendo nossa energia. Não, a gente precisa levar ela para cima, tá? Então, assim, quando tá praticando ali o ato, tá acessando essa energia, esse prazer, esse orgasmo, eleva essa energia e expande ela. Conforme a gente vai limpando os nossos chakras e tudo fica mais fluido, a gente consegue expandir essa energia sublimemente, tá? E a gente, então, por telas mentais, tem gente que relata que vê mandalas, que acessa um mundo como se fosse um mundo lúdico, né? Então, assim, a gente pode usar isso tanto para cocriar coisas que a gente quer, quanto para buscar soluções. Às vezes a gente está com alguma dificuldade num relacionamento, alguma coisa, algum problema que teve na vida, a gente pergunta, né? Faz as perguntas, como eu posso resolver isso, como eu posso melhorar isso, e a gente usa essa energia elevada, divina, pura, para conseguir receber o que a gente precisa, atrair o que a gente precisa. Então, essa energia é muito maravilhosa, muito poderosa, só que a gente precisa saber trabalhar o nosso campo de energia, aprender um pouco mais sobre isso, e conforme a gente vai praticando, a gente conseguir realmente usar esse poder todo a nosso favor. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido super produtiva. E lembrando que tem muitos mais conteúdos e informações que estamos postando aí nos meus canais de comunicação. Então, fique atento, ativa já as notificações para te ficar por dentro, para te não perder. Me despeço de vocês agora. Um beijo de luz e até mais! Para mentorias, atendimentos, cursos ou palestras, entre em contato pela minha plataforma de Instagram, Jufronza. E se você gosta dos meus conteúdos, ajude a página curtindo, comentando e enviando para uma pessoa que você ama. Gratidão!